Ultimamente, eu tenho visto muita gente falando a mesma coisa. Cara, eu não consigo mais jogar videogame. Os jogos perderam a graça. Nada me prende mais. E eu fico pensando, será mesmo? Ou será que a gente só se acostumou a jogar videogame do jeito errado? Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Os Oges. Esse aqui é um canal novo que eu quero conversar com vocês sobre minha experiência de alguns jogos, comentários, toda essa coisa da comunidade gamer. Mano, que bizarro falar isso. Mas é como se fosse um podcast, só que com um vídeo no fundo. Eu sei que vocês gostam desses vídeos narrativos. Então eu entrei nessa massa e, claro, vim para falar um pouco mais da minha experiência nos jogos, em algumas opiniões. Caras, sejam muito bem-vindos. Agora vamos pro foco de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e vamos nessa. Hoje em dia, parece que existe uma pressão silenciosa para jogar tudo que lança. Sai um jogo novo, todo mundo fala dele, todo mundo posta gameplay, todo mundo faz review. Se você, por exemplo, acompanha esse mundo dos gamers, deve ter visto o que está acontecendo com Crimson Desert. Todos os dias você abre as redes sociais e o que mais aparece é notícia do Crimson Desert. Duvido que Crimson Desert seja um jogo ruim, um jogo péssimo. Eu duvido muito disso. Mas, caras, basicamente já falaram tudo que vai ter no jogo, com vazamentos, com notícias. E isso é uma coisa que de fato a gente queria ver no exato momento. É a mesma coisa do Resident Evil Wrecking. Antes do lançamento, galera falando, lançando gameplays, ou até mesmo trailers, notícias. E isso faz o mercado ter aquela pressão de tipo assim, olha, compra porque o jogo vai ser top. E aí, se você não jogar, parece que você tá ficando para trás. Só que a gente sabe que videogame nunca foi sobre isso. Videogame sempre foi sobre se divertir. Se tem uma coisa que eu não concordo, dizer que hoje em dia não tem nada para jogar, tem uma biblioteca gigante parada no tempo. Jogos de PlayStation 2, 3, 4. Caras, clássicos absurdos que a pessoa nunca jogou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até mais ou menos 2020, nunca fui de jogos mais difíceis, mais elaborados, com uma mecânica focada em gameplay. Eu sempre fui o cara que jogava mais ação, aventura, jogava jogos de corrida, jogos de FPS. Então eu nunca tive contatos, por exemplo, com jogos Souls. E aí, a partir de 2020, eu tive uma experiência sensacional pegando novamente meu PlayStation 4, que foi, primeiro, platinar jogos. Então, eu estava disposto a cumprir esse desafio de não apenas zerar o jogo, de curtir o jogo, mas sim realizar a tão destemida platina, que em alguns jogos é uma garapa e outros jogos é insuportável. Eu consigo pegar os jogos e não apenas zerar, não apenas curtir, me divertir, mas aproveitar aquele game ao máximo. Um exemplo recente é Bloodborne. Eu nunca tinha jogado Souls-like, nunca. E aí, um amigo meu, ele devora Souls-like. Platinou Sekiro, tá jogando agora Elden Ring, platinou Dark Souls 3, platinou Bloodborne, platinou os 2 Niohs. Então ele é um cara que, de fato, ele sempre falava pra mim, vai pro Souls, você vai curtir bastante. E eu nunca tinha ido por questão de... não sei, não quero passar raiva com o jogo, será que o jogo realmente é isso? E jogando Bloodborne, eu entendi que o jogo é uma obra-prima. A arte do Miyazaki é uma obra-prima. O jogo ser focado na gameplay, o jogo ser focado nas mecânicas, na arte, aquela coisa da era vitoriana, é lindo, cara. A gameplay é linda, os gráficos são lindos, e a gente tá falando de um jogo, se eu não me engano, de 2015. Então é um jogo, poderia ser passado, mas não, eu não joguei. E fazem, né, 11 anos que o jogo tá aí. Então, leva esse exemplo como, será que a gente joga tudo que tem no mercado?
Como eu falei, clássicos absurdos que a pessoa nunca jogou. Nunca. Você já jogou todos os jogos de PlayStation 2? Ou você só jogou os mesmos? Black, Shadow of the Colossus, Bully, GTA San Andreas. Jogos que de fato, quando você pergunta, você já jogou algum clássico de Play 2? É sempre a mesma coisa. Mas você já parou para jogar um Digimon Rumble Arena 2 com seus amigos? Você já parou para jogar um Simpsons Hit and Run? Cara, você já parou para zerar 100% de um Guitar Hero? No PlayStation 3, você já jogou um Alice in the Madness? Você já jogou jogos icônicos? PlayStation 4 mesmo? Você já jogou Kinect 1 e o 2? Death Stranding? Você já parou para jogar os jogos Souls? E aí, tem gente que compra o jogo na promoção, baixa no Game Pass, pega na Plus e simplesmente não abre. Eu sei que dizer o óbvio hoje em dia é uma coisa estranha. Se você hoje não tá feliz com o seu PlayStation 5, compra o 3. Ajunta uma grana, pega um PlayStation 3, pega um PlayStation 2. Isso não é um retrocesso. Você tá conhecendo apenas uma coisa que você nunca viu. Talvez você esteja conhecendo uma biblioteca vasta e linda que você nunca viu. Então talvez o problema não seja o videogame. Talvez o problema seja a forma como a gente consome videogame hoje em dia. E é muito estranho a gente dizer isso, porque a nossa sociedade vive o imediatismo. Tudo tem que ser para hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano de 2026, os anúncios foram bem impactantes. Nós tivemos, aliás, nós iremos ter ainda o Wolverine. Because I ain't no hero. I'm Wolverine. Nós teremos o 1943. That's far enough! Stay out of my way. Stand aside! I do not take orders from anyone. I don't have time for this. Neither do I. Teremos John Wick, talvez esse ano, não sei. O próprio Crimson Desert, GTA 6. You and me, Luke. We got this. We got it. Será que a gente precisa jogar no lançamento? Será que a gente tem que realmente zerar o jogo rápido? Porque videogame, que é para diversão, é para você passar o seu tempo. E como eu falei para vocês, experimenta platinar um jogo. Platina não é obrigatória. Você não precisa zerar um jogo. Você nunca vai chegar numa missão principal e vai estar lá, platine um jogo. Mas talvez platine o jogo. Você vai ver quanto é gostoso, quão é maravilhoso você chegar às suas 40, 50 horas e você ser recompensado por isso. Porque você aproveitou o máximo que o jogo tinha para te entregar, você aproveitou o seu dinheiro. Você não jogou ali uma campanha de 5 a 10 horas. Você jogou uma campanha e explorou, você curtiu o jogo 100 horas. Eu entendo o que você está falando, mas eu não gosto de platina. E tá tudo bem. Como eu falei, a platina não é obrigatória. Para mim, é uma coisa engraçada que eu levo a platina como se fosse uma missão secundária muito foda. Para de correr atrás de lançamento. Começa a jogar o jogo que você realmente quer. Pode ser um jogo de 2024, 25, até de 2003, 2, de 97. Se ele for bom, ele vai continuar sendo bom. O jogo bom não tem data de validade. Claro, a gente muda de opinião conforme a gente vai passando as experiências, conhecendo outros jogos e principalmente amadurecendo. Por exemplo, você pode não achar GTA San Andreas bom hoje em dia, mas na época você achava incrível. Resident Evil 4, que é o maior divisor de águas da franquia Resident Evil, hoje em dia para você pode ser apenas um Resident Evil. Mas quando você jogou, você falava, pô, cara, que lindo, que jogo incrível. Até porque nós tivemos a melhoria da câmera tanque para uma câmera de ombro.
Então, de fato, é um salto absurdo dentro da franquia e dos videogames na época. Quando você tira essa pressão de jogar tudo que sai, o videogame volta a ser o que ele sempre foi. Uma forma de relaxar, de explorar mundos, de viver histórias, de pegar aquela missão secundária e fazer quando você quiser, de explorar, pegar aquela arma lendária, ou você apreciar um cenário, jogar jogos como por exemplo o Ataque do Horizon, ou até mesmo o Gwent do The Witcher, que é um jogo dentro de um jogo. É um minigame, cara, mas aquilo vai te divertir muito. Quando você entende que jogar videogame, ele não existe pressa, ele é exploração, ele é viver, é basicamente você está se teletransportando para uma Liberty City. Você precisa jogar sem pressa, sem hype, sem obrigação. Só você e o jogo. Então, da próxima vez que alguém falar eu não consigo mais jogar videogame, talvez a resposta seja simples. Você não precisa do próximo lançamento. Você não precisa jogar GTA 6 no lançamento para dizer, olha cara, eu sou muito top, eu sou muito jogador. Você não precisa jogar Wolverine para completar uma coisa que ninguém tá vendo. Talvez o próximo jogo que você vai amar já esteja esperando na sua biblioteca há anos. É só instalar e apertar jogar. Então, eu espero que você tenha entendido essa lição, que de fato, videogame sempre foi diversão. Não é uma obrigação, não é uma luta para você jogar videogame. Só senta, relaxa, lá ele e joga. Então, fiquem com Deus. Grande abraço. Até a próxima.